convido o professor Aguinaldo Aparecido Fernandes de Andrade sobre o tema absenteísmo no quadro de servidores municipais. 1.000 professores geraram 2.455 atestados, 5.753 dias de atestados, somando cada um. Agradeço à Casa por ter levantado esse assunto. É uma coisa que a gente já vinha lutando desde 2002. É um assunto, de fato, complexo. Teve matéria com repercussão regional sobre a falta de professores na rede municipal de ensino, o prejuízo que isso trazia ao processo de aprendizagem, ao convívio da escola, entre outras coisas. De lá até hoje, nós sempre temos problemas de falta de contratação de professores. E não apenas de ausência de professores. Deixar bem registrado isso aí, porque quando falta professor numa unidade, quem tem experiência em escola sabe disso, faltou 1 ou 2 professores numa unidade, são 40 a 80 alunos fora. E isso numa escola que não está preparada fisicamente em projeto como escola, mas sim como um bolsão de crianças, é um transtorno danado para aqueles que estão exercendo a profissão. Eu acho que esse é um assunto, inclusive, para um debate de uma audiência pública. Eu acho que quem perde com isso é o servidor, é o executivo e, principalmente, a população que se beneficia desses serviços pelos quais ela paga caro. Falta de professor, barulho na casa dela. E esse debate tem que vir, Flora. E tudo que você trouxe aqui, eu também estou junto, compactuo, de todas as formas. E a matemática nos ensina que a gente pode fazer milagres, principalmente com números. Eu posso fazer um levantamento meio aleatório, brincar um pouco com os números, para vocês sentirem um pouco do perigo que é trabalhar com números. E os números, eu não brinquei com o número, eu assustei com o número. Vamos colocar esses números, somando tudo, vai dar 2.092 professores. Ora, se nós fôssemos fazer, mais uma brincadeira com os números, colocar esses 2.092 professores fazendo uso daquilo que foi resultado de uma paralisação, uma conquista dos educadores, que seriam as abonadas, nós temos 6 abonadas cada um ao ano. Daria um total, se fôssemos considerar isso aí, 12.552 dias. Né? Que foi uma proposta do governo, do executivo, porque não tinha numerário para suprir a correção adequada da época. Vamos colocar assim. É um direito mesmo, mais do que justo. Se nós pegássemos esses 12.552 dias, multiplicando por 8 horas, mais ou menos como foi apresentado à casa, nós teríamos, em horas, mais de 100.416 horas. Ora, a gente fica até meio surpreso com tudo isso. Esse número é muito alto. E precisa uma análise mesmo, até para ver se o problema é na administração. Eu gostaria que nós tivéssemos aqui as regras mais claras. E no começo do ano faltavam mais de 145 profissionais. Alunos, de fato, passavam quase 5 a 6 horas sem ter aula no dia. Absurdo. Mas não pela falta de professor, pela falta de contratação de professor. Talvez, se nós tivéssemos um quadro, inclusive nesse processo aqui, acabamos de fechar hoje, foi um outro representante do Sismar lá, para viabilizar até o final do ano a atribuição de aulas, tá? Para que saibamos no final do ano quantos professores estão faltando, para que o ano não comece sem educadores, porque isso causa um transtorno totalmente absurdo nas unidades escolares. Aí leva a doença. O coração da prefeitura são os servidores. Se o coração está doente, a prefeitura está doente. Porque é o estresse. Vocês já mediram quantos decibéis tem as crianças no intervalo? O profissional que atua com 40 clientes de uma vez, só dentro da sala, fora o restante, modificando totalmente os momentos, eu acho válido e parabenizo novamente a casa. Só que, sinceramente, eu gostaria que vocês se empenhassem um pouco mais e olhassem essa questão do viés do absenteísmo com outro olhar, com o olhar de um gestor, ou companheiro ou não do gestor, mas um olhar de quem zela pela coisa pública, porque nós temos que prestar um bom serviço.
Então, eu agradeço a sua presença. O sindicato, ele tem que estar ali para um caso que realmente seja pontual, algo que aconteceu, não para passar o tempo inteiro, né, lutando com coisas que poderiam ser diferentes, e aí o sindicato teria pouca atividade. Vocês iam montar um bingo lá, se tudo funcionasse direito. Qual seria a função do sindicato se tudo está equalizado? Então, eu fico triste, né, por ver que, infelizmente, muda a gestão e isso não muda. Continue na luta. Mas foi ótimo vocês terem levantado isso, porque dentro da perspectiva do absenteísmo, nós podemos passar por outras questões. Por exemplo, da região toda, Araraquara paga o P1 10,74, o P2 12,58. Enquanto Trabiju paga 17,22 a hora-aula, Santa Lúcia está batendo com Araraquara, R$ 11,78 a hora-aula. Seria uma das questões. Mas eu quero, acima de tudo, dar parabéns pela sua clareza, como você veio aqui pautar o assunto. Outras questões que nós poderíamos levantar foi justamente sobre a colocação de 1/3, que foi colocado na sessão também. 1/3 não foi votação livre da casa, foi uma imposição do TRT, de acordo com a greve que nós vínhamos fazendo, para que se cumprisse uma lei federal 11.738/08. E avisei naquela oportunidade a casa, o executivo, a promotoria, que se não tomasse precaução, nós estaríamos acumulando um passivo para a cidade de Araraquara. Não tive resposta da casa. Eu tenho, inclusive, os números de ofício que eu mandei aqui. E a coisa foi rolando até culminar na greve. Eu falei que a jornada 3 por 1 é mais do que justa para o professor se preparar com todas as dificuldades. A educação, assim como a saúde do nosso município, além de receberem verbas federais, elas passam por grandes transtornos. E achar um bode expiatório é muito fácil, principalmente para quem tem uma índole meio totalitária, né? É você e acabou, e pau nele, e está resolvido assim que a gente exterminar com esse infrator. Não é bem assim, a educação não funciona assim. A educação, ela é um conjunto de fatores. Por favor, respeitem. A educação tem que estar acima de qualquer proposta política partidária. Gente, é esse pessoal que vai nos servir daqui a pouco, nós ficamos idosos. Eles serão os médicos, eles serão os mecânicos, eles serão os nossos prestadores de serviço. Se nós não tivermos o zelo para a formação deles, nós estamos com o futuro comprometido.